Você conhece a diferença entre estudos observacionais e experimentais? Fique aqui comigo na aula 45 que a gente vai desvendar esse mistério aqui para você, mostrando as principais vantagens e desvantagens dos estudos, a caracterização deles. Para começo de conversa, as principais diferenças estão aqui. O estudo observacional, ele não altera nenhuma variável, ele não manipula variáveis. Ele coleta e analisa dados. Isso é uma pesquisa qualitativa. Estudo de caso, observação direta, são exemplos de estudo dessa natureza. Já o estudo experimental, ele testa hipóteses. O objetivo dele é testar hipóteses e está relacionado à pesquisa quantitativa. Além disso, o estudo observacional, o pesquisador não interfere sobre a amostra ou população. Já no estudo experimental, o pesquisador interfere direta ou indiretamente sobre a amostra ou população. Como é que é feito um estudo experimental? Bom, eu tenho uma hipótese, e aí eu tenho um grupo de teste e um grupo de controle. E aí, a esse grupo de teste, eu vou colocar aqui o que eu quero medir de efeito, para ver se vai ter resultado ou não. E o grupo de controle é aquele que é a hipótese nula, é aquele em que nada é colocado, placebo, para saber se tem efeito ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de teste igual a um grupo de controle, né, significa dizer que eu não tenho nenhuma variação. Agora, se o grupo de controle, a pessoa não tomando remédio, o efeito é uma coisa, ela tomando remédio, o efeito é outra, então eu manipulei uma variável, que é a inserção ou não de placebo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, pacientes com Covid, eu estou testando vacinas, vacina A e vacina B. Eu posso testar duas vacinas diferentes e ver qual dos grupos ficou mais imunizado, se imunizou ou não. Posso fazer isso. Posso fazer com mais de uma vacina. E também posso administrar placebo. Ó, exemplo, paciente pós-cirurgia. Toma antibiótico, tem infecção? Sim ou não? Toma placebo, tem infecção? Sim ou não? Então, dadas as mesmas condições de replicabilidade, eu posso inserir, eu manipulo variáveis, eu insiro ou não um grupo de teste, um grupo de controle. Tá? A vantagem do experimento, algumas vantagens tem aqui, controle da situação, eu avalio a influência de variáveis, né? A determinação de relação causa e efeito, então se a variável é preditiva ou não, permite elucidar mecanismos, mas eu tenho conclusões bastante específicas e maior nível de controle. As desvantagens são, por exemplo, o viés da amostragem. Eu posso ter uma amostra muito pequena, não representativa. No caso que eu dei de Covid, que é um caso que a gente trabalhou bastante esses últimos anos aí, eu posso separar, a gente viu a separação de faixas etárias. Então, onde é que tinha maior incidência de Covid? Era com idoso, por exemplo. Mas aí, e se eu pegar uma amostra de criança pequenininha? Ah, não, essa aí é uma amostra que não é tão significativa. Então, eu tenho que ter cuidado com que tipo de amostragem eu vou utilizar. Avaliar múltiplos fatores, condição real. Isso é uma desvantagem, porque quando você particulariza demais, quando você torna muito específico a observação e a amostra, você vai estar muito limitado, você perde a noção da visão geral da condição real. Também tem limitações éticas, né? Porque experimentos com animais, experimentos com seres humanos, nós já vimos aí no Código de Nuremberg. Eu também tenho artificialidade de ambientes controlados, porque eu tiro a espontaneidade da observação quando eu controlo o ambiente. Tá? Então, outra desvantagem é que não busca explicações, tem uma solução apenas para uma solução. Então, assim, o experimento ele é para testar uma coisa específica, eu não estou buscando uma solução, não tenho essa visão ampla do resultado. E algumas variáveis não podem ser manipuladas. Por exemplo, você não pode manipular a população. A forma como a população quer ou se comporta em determinada circunstância, ou a naturalidade das pessoas. Então, assim, o ambiente controlado tem essa desvantagem. O experimento tem essas desvantagens. Fica a nossa dica de referência aqui do Essentials of Research Design and Methodology, do Martic, Matteo e Festinger, né, que ele trata bastante desses temas
e dá uns exemplos bem interessantes aqui para complementar o estudo. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.